pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós teremos uma resolução de questões sobre período joanino, primeiro reinado, período regencial e o iniciozinho do segundo reinado ali, o golpe da maioridade. Então aproveita, 1 hora, 10 questões, toma nota de tudo que vale muito a pena e conta com a gente. Forte abraço e boa aula! Vamos junto, e o que importa é que a gente consiga ter uma tarde aí, essa próxima 1 hora proveitosa. Vamos lá, como eu já falei para vocês, tá, eu tenho uma emergênciazinha agora, vou ter que fazer um exame de última hora pós-cirúrgico, é algo que eu vou ter que realmente fazer sério e tem que resolver. Ao chegar ao Brasil, Dom João VI causou mudanças, ponto. Educados na Europa sob a influência do iluminismo francês, os nobres precisavam dos livros, das pinturas e dos estudos científicos como símbolo de poder, de progresso e para se diferenciar dos nativos incultos que trabalhavam. Ou seja, o que é que o texto quer dizer? Dom João veio para cá e ele quis criar uma estrutura para diferenciar aquela nobreza dos trabalhadores braçais, dos brasileiros típicos, dos incultos, né? Assinale a alternativa que traz 4, olha o comando aí, ó, 4 medidas efetivadas pelo governo que se instalou no Rio de Janeiro em 1808. Bom lembrar que Dom João veio ao Brasil saindo de Portugal durante as guerras napoleônicas, quando Napoleão invadiu Portugal. Essa questão é a mais fácil de todas, tá? É só um esquenta mesmo. É a gente lembrar das principais medidas que Dom João tomou aqui no Brasil. Vê, o esquema dessa aula vai ser, a primeira questão, a questão ela está toda branquinha aí, né? Só ela. E no próximo slide, daqui a pouco, quando a gente passar, ela vai estar toda comentadinha para vocês verem com a resposta que a gente vai comentar. Primeiro, se vocês lembrarem muito bem, primeira medida de Dom João aqui, abertura dos portos. Massa, já entendeu? Ele abre os portos e essa medida, que vai ser cobrada em outras questões hoje ainda, essa medida, ela garante o fim do pacto colonial. Para muitos historiadores e para muitas provas, Enem, por exemplo, a abertura dos portos é o fim da colonização econômica do Brasil. O Brasil primeiro se liberta economicamente, pode comercializar com quem quiser em tese, embora vai comercializar mais com a Inglaterra, e depois o Brasil é elevado à condição de Reino Unido em 1815. Aí acabaria o período colonial de fato. Em 1822 foi a ruptura entre dois reinos. O Brasil era um reino ligado a Portugal e ele rompe essas relações. Então, abertura dos portos, fim da colonização econômica, elevação à condição de reino, o Brasil deixa de ser oficialmente colônia, mas é um reino unido a Portugal. E em 1822, o fim da relação com Portugal. Então, além disso, vamos lembrar de outras medidas, né? Por exemplo, ó, o cara construiu o Jardim Botânico, criou a Biblioteca Nacional, criou a imprensa régia, né? Autorizou a atividade da imprensa supervisionada pelo governo, havia censura no Brasil, né? Outra coisa, criou a Academia Militar. Volta aí, Malu. Ué, que foi? Girou tudo agora aí? Bom, já deu a resposta aí, né? Então, né? Já acabou anunciando a resposta. Para aí nessa segunda, já que já está a resposta. Ué, o que foi que aconteceu, Malu? Eu Agora não sei, tá, não. ele ficou andando sozinho. Beleza, então tranquilo. Parou agora, né? Mas tá Beleza, parado na normal. Tranquilo. Jardim Botânico, Casa da Moeda, Banco do Brasil. O Brasil começou a ter uma estrutura econômica. Academia Militar. Ele também trouxe para cá o quê? A missão artística francesa e também trouxe autores, pintores austríacos, alemães, né? Como Debré francês, Rugendas ali prussiano, alemão, enfim. Então vamos resolver essa questão. 4 medidas que foram tomadas durante o governo de Dom João. A. Inauguração do Real Horto Jardim Botânico, criação do Banco do Brasil, criação do Jardim Zoológico de São Paulo. Não tem nada a ver, só uma curiosidade, tá? O Jardim Zoológico foi criado em 58, ainda na época do governo paulista de Jânio Quadros. Jânio Quadros, para quem não sabe, liderou São Paulo. Então, é século XX, não tem nada a ver com o período joanino. Então, tá errada essa aí, tá? Daqui a pouco a gente vai virar com todas as observações. B. Criação da Caixa Econômica. Cabeção, a Caixa Econômica não faz parte desse contexto, tá? A Caixa Econômica, anota aí, ela foi criada em 1861, segundo reinado.
Caixa Econômica é segundo reinado. Banco do Brasil é período joanino. Então, tá errado aí. Caixa Econômica. Inauguração de universidades em várias cidades. Esse várias ficou um pouquinho exagerado, tá? Porque, na verdade, ele criou universidades em quê? Recife, né? O embriãozinho da Faculdade de Direito que foi inaugurado no primeiro reinado. Mas, principalmente, Salvador e Rio de Janeiro. Então, não foi em várias cidades, foram em algumas poucas cidades, mas, de fato, faculdades de Direito e faculdades de Medicina. Fundação da Biblioteca Real, verdadeiro, e criação de um centro de cultura, de pesquisa da cultura nativa, da cultura do índio. Falso. Tá, galera? O primeiro instituto voltado para o índio, ele foi inaugurado em 1910, na República Velha, 1910, que é o que a gente chama de SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Tem nada a ver com o período joanino, tá? Então, falso também. Letra C, instalação da missão científica austro-francesa, verdadeiro, né? Artística, científica. Inauguração dos jornais O Globo, o Estado de São Paulo, pelo amor de Deus, isso é século XX, tá? Isso é pós-Getúlio Vargas, falso. Inauguração da Casa de Cultura Francesa, para quem não está ligado, Casa de Cultura Francesa é um órgão criado no século XX, lá no Ceará, pela Universidade Federal do Ceará. Também não é do período joanino. Inauguração de uma estação de trem. Pessoal, estação de trem, as estações foram inauguradas durante o segundo reinado também. Lembra? Segundo reinado, segunda Revolução Industrial, aço, ferrovias. Então, não é o contexto do período joanino. Falso também. Fundação da Biblioteca Real, verdadeiro, Biblioteca Nacional. Letra D, né? Construção do Forte de Santa Maria do Rio de Janeiro. Galera, outra tomadinha de nota aí. A criação do forte, desse Forte de Santa Maria, aconteceu durante o período colonial, tá? Ele foi fundado em 1614, tá? Período colonial. Coloca só aí, ó. Forte no Rio de Janeiro é período colonial, não é período joanino. Por fim, só para terminar, implantação da Casa da Moeda, verdadeiro, e criação de um orquidário, verdadeiro. Dentro do Jardim Botânico havia a maior coleção de orquídeas do mundo naquela época. E letra E, que é a correta, inauguração do Jardim Botânico, verdadeiro, criação da imprensa régia, verdadeiro. Agora lembra que essa imprensa foi controlada pelo Estado. Não é liberdade de imprensa, tá? Ele vai criar uma imprensa oficial. Instalação da missão artística científica austro-francesa, verdadeiro. E, bom, é só isso, né, que tem aí. Eu pulei alguma coisa. E Biblioteca Nacional. Então, letra E. Passa aí, Malu, só para mostrar para o pessoal como é que tá. Vocês vão receber esse material todinho, tá? E perceba que em cada questão, a gente colocou os rabisquinhos também para explicar cada alternativa que eu acabei de falar. Belezinha? Então, letra E, a letra correta. Bem, vamos agora para a segunda questão, né? O enunciado diz: a independência foi, desse modo, ruptura e continuidade. Ou seja, durante esse processo de independência com o Brasil já como Estado independente, a gente vai ter uma ruptura, uma diferença, algo que mudou, e uma continuidade, ou seja, algo que permaneceu. Na independência brasileira, uma ruptura e uma continuidade podem ser exemplificadas, respectivamente, ou seja, o Brasil independente, o que é que ele apresentou como ruptura, como mudança, e o que é que ele apresentou como permanência, como continuidade. Ok, vamos lá. Alternativa A, pelo esforço de unificação nacional e pelo respeito aos direitos trabalhistas. Veja, o que ocorreu no sentido de um esforço foi de se criar esse sentimento patriota e respeito pelos direitos trabalhistas de forma alguma, pessoal. A gente vai ter no período colonial o trabalho escravo, vai ter no primeiro reinado o trabalho escravo, vai ter no período regencial o trabalho escravo, no segundo reinado o trabalho escravo. A questão dos direitos trabalhistas e da CLT só vai vir anos depois com Vargas, então vamos cortar essa daí, alternativa A. Letra B, pelo afastamento da Grã-Bretanha e pela aproximação com os Estados Unidos. De forma alguma. A gente vai ter, na verdade, uma aproximação do Estado brasileiro com a Grã-Bretanha, inclusive vai ser a Inglaterra, né, que vai auxiliar o Brasil nesse processo de ser reconhecido independente por Portugal. E o que vai ter dessa aproximação com os Estados Unidos é em 23, quando eu te namoro, né, lembre, da América para os americanos. Então, corta a alternativa B também. Alternativa C, pela fragmentação política do território e pela hegemonia das políticas
pela hegemonia política das elites rurais. Vejam só, diferente da América Espanhola, quando o Brasil se torna independente, a gente não vai ter uma fragmentação do território. E a segunda parte está correta, né? Até hoje, os grandes latifundiários ainda têm um grande poder político e econômico no Brasil, mas pela primeira parte a gente corta. A alternativa D, pelo rompimento em relação ao Império Português, a gente estava se tornando independente de Portugal, cortando laços com Portugal, e pela preservação da escravidão. Exato, uma coisa que se rompeu, que foi a relação de dependência com o Império Português, e uma coisa que permaneceu, a escravidão. Então, a alternativa correta e o gabarito da questão, alternativa D, vamos agora para E, pela implantação do sistema republicano e pelo estímulo à produção agrícola. Pessoal, de forma alguma, quando a gente se torna independente, a gente se torna império. República só é anos-luz depois, é em 1889. Então, o gabarito da questão é o gabarito D. Vou passar aqui para vocês verem agora alternativas todas riscadas, né, com as anotações de Pedro, ok? Vou passar agora para a terceira questão, pessoal. Então, na terceira questão, ele diz assim, ó, cadê? Pronto. Do ponto de vista econômico, a concessão mais onerosa para os interesses da colônia foi a tarifa de 15% ad valorem a ser cobrada sobre as mercadorias inglesas, entradas nos portos brasileiros, em navios ingleses ou portugueses. Situação agravada pelo fato de a Carta de Abertura dos Portos fixar a taxa de 16% ad valorem para os navios portugueses e 24% para todas as demais nações. O que é que ele está falando aí, galera? Que a abertura dos portos, que foi a primeira medida, logo que Dom João chegou aqui, a abertura dos portos gerou essas tarifas, tá? 16% para os navios portugueses e 24% para as outras nações. Só que em 1810, Portugal assina um outro tratado, que é o Tratado de Comércio e Navegação, os tratados de 1810, com a Inglaterra. E neste tratado, o que é que vai acontecer? A Inglaterra vai conseguir essa vantagem de poder ter a tarifa de 15%. Ou seja, os impostos eram menores para os produtos ingleses. Ou seja, a Inglaterra poderia sair com vantagem na concorrência, porque ela poderia vender um produto mais barato, já que os impostos eram menores. Beleza? E por que isso acontece? Porque Portugal devia até a alma para a Inglaterra, então precisava, né, de alguma forma, pagar essa dívida, se submetendo a esse tipo de coisa, esse tipo de tratado, que durante toda a história de Portugal, da relação Portugal-Inglaterra, Portugal teve muitas desvantagens nesses tratados por ter essa dependência econômica da Inglaterra, beleza? Então vamos lá. Então, no geral desse tratado, o que acontece é que a Inglaterra tem vantagem, né, e pode botar seus produtos para concorrer. Vamos embora. O excerto refere-se aos tratados de 1810, assinados entre os governos português e inglês, que tiveram como uma de suas consequências. Aí a questão, né? Quais foram as consequências para esse tratado? Letra A. O estímulo ao desenvolvimento das manufaturas no Brasil. Galera, corta aí a palavra estímulo. Não houve esse estímulo. Vocês lembram que Pedro, quando estava dando aula, falou que a indústria brasileira, nesse período, ela nasceu natimorta. Lembram disso? Por quê? Porque Dom João, ele revogou aquele alvará de Dona Maria I, que proibia as manufaturas no Brasil, em 1785. Aí Dom João revoga esse tratado, em 1808. Só que o que acontece? Apesar disso favorecer a indústria no Brasil, né, ou seja, agora a manufatura está liberada no Brasil, você tem o problema dos outros tratados, que davam à Inglaterra uma vantagem competitiva. Então, eu libero a indústria brasileira, mas, ao mesmo tempo, eu a prejudico porque eu torno o produto inglês muito mais competitivo e muito mais atraente do que o produto brasileiro. Fora a grande potência que a Inglaterra já era como indústria. Então, não houve um estímulo ao desenvolvimento das manufaturas no Brasil. Beleza? Esse tratado, ele prejudicou as manufaturas no Brasil e não estimulou. Beleza? Por isso que a letra A não está correta. A letra B, o fortalecimento do controle metropolitano sobre o comércio colonial. Corta a palavrinha fortalecimento aí. Não houve esse controle metropolitano sobre o comércio colonial. É o que vocês estão vendo aí. Pelo contrário, os portos se abrem, né, e passa a Inglaterra a exercer uma tremenda influência na economia brasileira.
beleza? Então não é um fortalecimento do controle metropolitano, pelo contrário, é um afrouxamento desse controle, porque a Inglaterra agora passa a ter essas vantagens, né? Letra C. A ligação das atividades econômicas coloniais com a economia industrial. Perfeito. Eu tenho as atividades coloniais brasileiras agora atreladas a uma economia industrial, que é a inglesa. É somente a mais potente do mundo. Então, de fato, a consequência dos tratados de 1810 é que agora a economia brasileira ficou atrelada à economia industrial inglesa. E isso vai perdurar anos, anos e anos. Depois da independência, durante o segundo reinado, só vai mudar um pouquinho a situação quando os Estados Unidos começam a exercer mais influência do que a Inglaterra sobre o Brasil, aí já nos finais do século XIX. Beleza? D. A crise das exportações de produtos primários do Brasil para a Europa. Não, o Brasil continuou sendo um exportador de produto primário. Lembram-se da divisão internacional do trabalho que Pedro falou. Os países industrializados passaram a ser os países que produzem manufaturas, que produzem os bens. Os produtos, ou os países, as colônias, né, são os países que produzem a matéria-prima, os produtos agrícolas. Então, não é crise das exportações, é a manutenção dessas exportações, né? É o fortalecimento, inclusive, dessa divisão internacional do trabalho. Beleza? A adoção no conjunto do Império Português da política do livre-cambismo. Galera, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. O Império Português, Portugal tinha outras colônias na África, algumas ilhas no Oceano Atlântico, né? Então, a abertura do comércio se deu no Brasil. A colônia Brasil se tornou, abriram-se os portos dela para a Inglaterra e para as nações amigas. Não todo o Império Português, apenas o Brasil. Por isso ele diz aí que o conjunto do Império Português está errado essa parte aí, porque foi só o Brasil, beleza? Então, no caso aí, o gabarito é a letra C. Massa? Galera, se tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, perguntem, beleza? Quarta questão, bora lá. O texto a seguir é um fragmento de decreto de Dom Pedro I de 1823, em que o imperador dissolve a Assembleia Constituinte. Vamos lá agora para o decreto. Havendo eu convocado, como tinha direito de convocar, a Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa, e havendo esta Assembleia perjurado ao tão solene juramento que prestou à nação, e, por bem, como imperador e defensor perpétuo do Brasil, dissolver a mesma Assembleia e convocar já uma outra na forma das instruções feitas para a convocação desta, que agora acaba, a qual deverá trabalhar sobre o projeto de Constituição que eu hei de em breve apresentar, e será duplicadamente mais liberal do que a extinta Assembleia acabou de fazer. Então, vejam só, esse discurso aí, ele está tentando justamente se legitimar do fato dele ter dissolvido a Assembleia Constituinte de 1823. Lembre que a primeira Constituição, que foi a de 23, não agradou Dom Pedro. Ok? Então, a primeira Constituição que a gente vai ter, de fato, vai ser a de 24, né, que vai ser a outorgada, que vai trazer aí os 4 poderes, o quarto poder sendo para Dom Pedro, né, que seria o poder moderador, e que aí vai dar para ele uma grande influência de interferência política no Brasil. Ok, pessoal? Então, vejam aí que ele está dizendo que essa nova Constituição, essa nova Assembleia Constituinte vai ser duplicadamente mais liberal. Será que vai ser duplicadamente mais liberal? Ele inventando aí um quarto poder? Será? Vamos agora para o comando da questão. Com base na justificativa do ato político explicitado no texto do decreto e analisando as suas consequências, identifica-se um antagonismo entre. Ou seja, o discurso de Dom Pedro está sendo coerente? O que é que está acontecendo? Será que esse discurso dele de ser uma Constituição duplicadamente liberal realmente ocorreu? Vamos lá, letra A. Monarquia e república. Pessoal, ambas as constituições de 23 e de 24 não estão pretendendo instaurar no Brasil uma república. A discussão não é essa. A discussão foi o fato de Dom Pedro ter ficado desagradado, é ótimo, né? Fugiu a palavra. Mas desagradou a ele porque na primeira Constituição...
É, isso, obrigada. Porque não agradou, porque ele não tinha tanto poder quanto ele gostaria. Por isso que na de 24 vai ter o poder moderador e que vai agradar a ele. Letra B, capitalismo e socialismo. Novamente, pessoal, a discussão de Dom Pedro, o fato que o desagradou, as constituições não vão abordar, não vão discutir capitalismo ou socialismo. Corta essa aí também. Letra C, imperialismo e independência. Pessoal, a independência já foi, a discussão não é independência, a discussão é qual é a Constituição, que forma de governo vai se dar nesse novo Estado independente. Letra D, absolutismo e liberalismo. Correto, a gente vai ter uma Constituição que vai ser mais liberal, que vai apoiar os três poderes, e a gente vai ter Dom Pedro que não vai se agradar por isso, porque ele vai ter mais esse pensamento um tanto quanto absolutista, ele vai querer mais poder para ele, mais poder político, maior influência, e aí ele vai justamente sugerir na Constituição de 24, né, através da Assembleia, o poder moderador. Então a gente vai ter aí um contraponto entre ideias absolutistas e ideias liberais. Letra E, nacionalismo e antilusitismo. Apesar de ter, né, esse sentimento de lusofobia, esse não é o ponto principal para o Dom Pedro ter dissolvido a Assembleia de 23. A questão principal, de fato, é ele ter um maior poder, que se vai dar através do poder moderador, que seria o quarto poder. Ok, pessoal? Então, gabarito aí, alternativa D. Vou passar aqui para vocês verem os risquinhos. Ok? Lembrando que vocês vão também ter acesso a esse material, então não se preocupem em ficar anotando aí, podem prestar mais atenção no que a gente está falando mesmo. Vou chamar Pedro agora para resolver a quinta questão com a gente, tá? Pedro tá aí? Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo ou não? Dá para ouvir, dá para ouvir. Beleza. Tá lá, tô aqui no caminho, hein? Vamos lá. Essa quinta questão, ela é muito interessante porque ela traz um texto que seria uma carta, né, que Dom Pedro escreveu para o pai Dom João VI, que estava em Portugal. Vamos lembrar que quando a família real ela vem ao Brasil, ela permanece aqui 13 anos. Ela fica de 1808 até 1821. Depois daquela Revolução Liberal do Porto, lembra? Os portugueses passaram 11 anos na mão dos ingleses, depois que Napoleão foi expulso de Portugal. E aí, os portugueses, em 1820, resolveram expulsar os ingleses de lá e fizeram o que a gente chama de Revolução Liberal do Porto. Essa revolução exige a volta da família real. Dom João volta em 1820, mas deixa aqui, 1821, perdão, mas deixa aqui o seu filho, né, Dom Pedro I, como príncipe regente, casado com Leopoldina. Bom, o acordo é que Dom Pedro ficaria como representante da monarquia, mas que não faria a independência do Brasil. O fato é que, se a gente lembrar muito bem, os portugueses, a corte constituinte portuguesa, começou a tentar recolonizar o Brasil. Lembra que um dos impulsos, um dos gatilhos para Dom Pedro decretar a independência do Brasil foi o risco da recolonização que Portugal estabelecia naquele momento. Então, a partir dali, em 1822, Dom Pedro, com o apoio das elites brasileiras que tinham medo dessa recolonização, e da Inglaterra, Dom Pedro decretou a independência do Brasil. Bom, em 22 o Brasil ficou independente, não esquece disso, mas em 25 Portugal exige do Brasil o quê? Uma indenização. Portugal vai exigir que o Brasil pague uma indenização pelo reconhecimento de Portugal. E qual era o entrave? A gente já comentou isso. Qual era o entrave que o não reconhecimento de Portugal podia gerar? Se Portugal não reconhecesse o Brasil como independente, para muitos países europeus que eram aliados de Portugal, o Brasil também não estava independente. Ou seja, isso impedia que o Brasil comercializasse com várias nações, como a Áustria, por exemplo. Então, interessava a Dom Pedro o reconhecimento de Portugal. E aí Dom Pedro vai escrever essa carta. Vamos ler aqui. Vossa Majestade verá que fiz, de minha parte, tudo quanto podia. E por mim, no dito tratado, está feita a paz. Ou seja, ele está dizendo que para mim está tudo de bom. A gente está de paz. Portugal e Brasil são aliados aí. É impossível que Vossa Majestade, Dom João VI, ele está falando para Dom João, Vossa Majestade, havendo alcançado suas reais pretensões, negue confirmar um tratado que lhe felicita seus reinos, abrindo-lhe, lembrando que Dom João tinha 2 reinos, lembra? Que era o reino de Portugal e o reino de Algarves, abrindo-lhe os portos ao comércio estagnado, e que vai pôr em paz tanto a nação portuguesa, de que Vossa Majestade é tão digno rei, como a brasileira, de que tem a aventura, aliás, de ser imperador. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, cara, ô pai, reconhece isso aí,
porque isso vai dinamizar os portos de Portugal e de Algarve que estão parados, vai estabelecer uma paz entre nós, vai ser bom para você, vai ser para mim, bom também que sou imperador do Brasil. Passa aí, Malu. Aí, ó, o fragmento é parte da carta de Dom Pedro a Dom João, pai, versando sobre o tratado por meio do qual Portugal reconhecia a independência do Brasil, mediante, então já coloca aí, toma nota, então, como está escrito aí embaixo, o acordo que selou o reconhecimento de Portugal com relação à independência do Brasil foi assinado em 1825 e teve como grande árbitro a Inglaterra. A Inglaterra mediou este acordo. E aí, neste acordo, ficou decidido o que é que o Brasil teve que fazer, o que é que Portugal teve que fazer para que esse acordo de paz e aliança fosse assinado. Vamos lá, vamos para a próxima. Ó, letra A. A renovação dos tratados comerciais de 1810. Saca só, Brian acabou de resolver uma questão sobre isso. Os tratados de 1810, ó, quem foi que perguntou aí? Foi Leopoldo, né? Perguntou que Algarves era uma região sul. Sim, Algarves é uma região sul, mas era um condado que pertencia a Portugal. Por isso eram 2 reinos, tá? Assim como o país de Gales. Se você olhar a Inglaterra, o Reino Unido, ele compreende Inglaterra, é parte ali da Escócia, inicialmente, depois da Escócia inteira, e o país de Gales. Depois a Irlanda, mas aí a Irlanda acabou se dividindo e parte dela se separou do Reino Unido. Mas perceba, o país de Gales era um condado que pertencia à dinastia inglesa e que ainda hoje é considerado independente, entre aspas, apesar de estar dentro do Reino Unido. Então vamos lá. A renovação dos tratados comerciais de 1810. Os tratados de 1810, se você quiser tomar nota aí, são aqueles tratados de comércio e navegação que davam à Inglaterra menos impostos que a outros países. A Inglaterra pagava 15% de imposto para trazer produtos para cá. Não, isso não tem nada a ver com o reconhecimento da independência do Brasil. Falso. Letra B. A concessão aos portugueses da Ilha de Trindade. Para quem está ligado, a Ilha de Trindade é uma das ilhas brasileiras que hoje são inóspitas, não estão habitadas, tá? São ilhas virgens consideradas, e ela hoje está no território de Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina. Essa Ilha de Trindade nunca deixou de fazer parte de Portugal e depois do Brasil. Ela não estava dentro desse acordo. Desde a independência, Trindade passou para o Brasil e pronto. Não estava na negociação, não. Letra C. A assinatura de um acordo de reciprocidade. Vê só, reciprocidade é uma palavra que pode pegar muita gente nessa questãozinha aí. Na verdade, reciprocidade sinaliza um acordo que a gente chama no direito internacional de acordo multilateral. O que é um acordo? Coloca aí. O que é um acordo multilateral? É aquele que tem mão dupla, né? Ou seja, é como se Portugal desse algo para o Brasil e o Brasil desse algo para Portugal para selar esse acordo, né? Na verdade, o que importa pensar é o seguinte: para assinar esse acordo, o Brasil é que teve que pagar algo para Portugal. O Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas e Portugal apenas reconheceu. Então não é um acordo de reciprocidade, é um acordo unilateral. Coloque aí, unilateral, porque ele beneficiou apenas Portugal. Letra D, o compromisso assumido de cessar o tráfico negreiro. Vê só, apesar de existir uma série de acordos, desde a chegada de Dom João aqui ao Brasil, com relação a um possível fim do tráfico negreiro internacional, é bom lembrar que esse tráfico ele só acaba de fato em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Coloca aí, Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Então, também não faz parte direto desse acordo de reconhecimento. E, por fim, letra E, o pagamento pelo Brasil de uma indenização de 2 milhões de libras. É essa aí. Foi um acordo unilateral, né, que tinha apenas uma contrapartida do Brasil com relação a Portugal, 2 milhões de libras, e que, consequentemente, deu ao Brasil um status internacional de independente em toda a Europa. Beleza? Então, letra E, a alternativa correta. Vamos seguir aí, ó. Questão número 6, galera. Vamos embora. Essa aí é a praia de Brian. Vamos nessa. É artes. As artes aí, né? Pessoal, tem um quadrinho aí, né? Quer dizer, tem um quadrinho, tem o texto primeiro, né? Vamos embora. O texto diz assim, ó. Johann Moritz Rugendas, como eu já tinha falado para vocês lá, ele vem na missão alemã, uma das últimas missões que vem aqui para o Brasil, no século XIX, né? Esse período joanino aí, e um pouquinho depois. Esteve no Brasil entre 1821 e 1825.
Veja aí a data, hein? Vê, bem depois da missão francesa e bem depois da missão austríaca também. A missão austríaca ela veio com Dona Leopoldina, né? Produziu obras sobre paisagens, cenas cotidianas e tipos humanos, como a representada a seguir, denominada Família de Fazendeiros. Vamos nessa, deixa só eu... Pronto. Aí tem a etapa passando aí, Malu, a imagem, tô vendo não, tá no texto ainda. Não, tem essa parte do texto aí ainda. Eu não sei se foi Pedro. Não é a mesma coisa, não? Eu acho que é a mesma coisa, Malu, não? Oxente, eu li errado então, foi. É o pessoal... Gente, é a velhice, tá? Ignora. Agora está aí a imagem. Ó, eu acho que é a segunda parte. Meu Deus, bora. Vê a primeira aí, Malu, que ele começa assim, Johann Moritz Rugenda esteve no Brasil entre 1821 e 1825. Essa eu não li, né? Foi mal, galera. Viajei total na maionese aqui. Vamos começar de novo. É a mesma coisa mesmo. Não é. Ô, Malu, tu quer me deixar doido, né, Malu? Não. Não vai. Ele comenta aqui, a expedição Langsdorff, bora lá. Rebobina aí, galera. Rebobina, vê como eu sou velho. Essa é a segunda parte, pode ler. Pronto. A segunda parte é essa. Eu li essa, pô. É a primeira, Malu. É uma antes dessa aí. Pronto, foi essa que tu leu, galera. Mano. Essa que eu li, tem certeza? Tem. Foi não. Eita, Malu tá viajando igual a mim, velho. Não, vamos fazer, galera, vamos começar. Começa tudo de novo, vai. É a mesma coisa não, pô. Tem uma paradinha diferente ali, ó. Ele fala membro da expedição. Enfim, vamos começar de novo, pra gente não endoidar. Bora, Malu, me ajuda aí, Malu. Eu tô velho, bora lá. Johann Moritz Rugendas esteve no Brasil entre 1821 e 1825, inicialmente como membro da expedição Langsdorff, o Barão de Langsdorff, beleza, galera? O alemão que veio para cá, trouxe os artistas aí para documentar o Brasil. Esses caras pesquisaram, escreveram e documentaram, desenharam o Brasil, hein, galera? Não esquece. Apesar de não ter um centro cultural, como foi falado lá, mas houve sim pesquisa sobre a galera daqui, os povos aqui, né? Os escravos, os índios e tal. A fauna e a flora brasileira também. Desenhista e documentarista, produziu obras sobre paisagens, cenas cotidianas e tipos humanos, como a representada a seguir, denominada Família de Fazendeiros. Eu não entendi esses dois textos não, velho. Mas acho que já dá para passar para o quadrinho aí, mano. Meu Jesus. Ai, bora lá. Vamos lá, velhice é um negócio complicado. Olha aí, vê só, Rugendas, cara. O que caracteriza Rugendas? Rugendas foi um grande pintor, assim como o Debré, velho. Ele pintou muitos escravos também, principalmente, galera, os escravos urbanos, velho. Não esquece disso. Eles pintaram os escravos urbanos, a escravidão urbana, que é bem diferente da escravidão na lavoura canavieira, tá? A escravidão urbana que começa ali na mineração, os escravos de ganho, escravos de aluguel. Esses caras trabalhavam para os senhores, né? Ganhavam uma parte do lucro, muitos se libertaram, né? Inclusive. Então, veja, o que é que vocês estão vendo nesse quadrinho aí? Símbolos religiosos, está ali circulado, tá? A cruz, uma imagem ali. A vestimenta da galera, repara, os brancos bem mais vestidos, assim, melhor vestidos, beleza? Os negros com a roupa mais simples e sempre descalços. Escravo fica descalço, meu irmão. Escravo pisa na terra, pisa no chão. Massa. E ali, veja, uma cena muito bonitinha, muito meiga. Tô sendo irônico, hein, galera? Das negras ali, brincando com as crianças brancas, né? Estão ali servindo também aos brancos, né? As mulheres. Veja que as mulheres e os homens estão ali a conversar e os negros a trabalhar. Beleza? Repare sempre na vestimenta, é uma coisa que Rugendas faz também, que Debré faz muito também, mostrar como a vestimenta hierarquizava a sociedade. Era uma forma de hierarquia, de distinção social. Beleza? A roupa. Então, o escravo sempre descalço, o senhor, o branco, o liberto, calçado. Beleza? Vamos embora. Passa aí, Malu, para a gente ver. Aí, nessa obra, observam-se, vamos ver aí, né? Letra A. A influência da arquitetura colonial portuguesa e a simplicidade dos trajes usados em público. É isso que ele quer passar com essa pintura. Não, ele não quer passar a influência da arquitetura colonial portuguesa. Isso não é isso, não é o mérito do quadro isso aí, beleza?
E a simplicidade dos trajes, ele não quer passar a simplicidade dos trajes, galera, usados em público. Primeiro que a galera não está em público também, né? Está dentro de uma casa. Né? E isso é uma característica de Rugendas também. Ele pinta e mostra como os escravos conviviam com os senhores, beleza? Conviviam, lógico, sendo escravo, né? Então, não é necessariamente a simplicidade dos trajes, é como esses trajes hierarquizavam a sociedade. É isso que ele está passando. Os escravos estão vestidos de forma simples porque eles estão ali sendo mostrados e evidenciados como inferiores. Não é porque o escravo usava uma roupinha simples, não. Ele usava porque ele tinha que usar, porque ele era escravo. Beleza? Ele tinha que se distinguir do senhor. Beleza? Assim como o Pedro falou na outra questão aí, que os nobres, quando chegaram, buscaram logo se distinguir das gentes da terra aqui. Beleza? Letra B. A presença de símbolo religioso, a gente já viu, tem um crucifixo ali na parede, e a convivência de senhores e escravos em um mesmo espaço. Perfeito. É uma grande característica das obras de Rugendas, beleza? E de Debré também. Debré pinta nesses modos aí também. Letra C. As relações escravistas de produção e a riqueza e diversidade do mobiliário das casas de fazendeiros. Não é isso, ele não está aí procurando mostrar como era diverso o mobiliário dos senhores, e muito menos ele não está mostrando a relação escravista de produção. Ele não está mostrando uma relação econômica, ele está mostrando aí uma relação social. Diferencia isso aí, hein? Eles estão dentro de uma casa interagindo socialmente. Então a diferenciação aí é social e não econômica. São as relações sociais, beleza? Vamos lá. Letra D, por isso a C também não pode ser. Letra D, o patriarcalismo na organização familiar, sim, os dois, tanto Rugendas quanto Debré, mostram em grande parte de suas obras o patriarcalismo. Tem uma obra de Debré maravilhosa, é Família num Passeio, alguma coisa assim, esqueci o nome, mas que você nota nitidamente um senhor na frente, a mulher atrás e os escravos atrás, nessa filinha, né, mostrando a hierarquia social também. Beleza? E o pai, né, o homem, o chefe da família sempre na frente, mostrando o patriarcalismo. E nessa obra também se mostra, de alguma forma, esse patriarcalismo da família. Beleza? Todo mundo ali em volta do patriarca, né? E a importância da educação para a ascensão social. Galera, nada a ver com nada, né? Primeiro que a galera não tem essa ideia de educar as pessoas para elas ascenderem socialmente, tá? Pelo contrário, né? Não se dava educação às pessoas. E também não é isso que ele está abordando no quadro. Letra E, o vestuário como forma de eliminação das distinções. A eliminação não, né? A gente está vendo o tempo todo que o vestuário aí, ele serve para reforçar a distinção social entre as pessoas. Beleza? Sociais e a incorporação de costumes alimentares indígenas, ele não está em nenhum momento mostrando aí as pessoas adquirindo costumes alimentares indígenas. Massa? Beleza? Então aí o gabarito é a letra B, essa questão fuleira aí que fez a gente se embananar todo. Massa, qualquer dúvida, idade, pergunta tá? aí, galera. É a idade, Para idoso é um chega pra problema, todo mundo. cara, Um negócio é um ali problema. parecido acaba acontecendo. Em abril de 1831, Dom Pedro I abdicou ao trono do Brasil em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha, então, 5 anos de idade. Uma regência foi criada para governar até que Dom Pedro II, como ficaria conhecido, atingisse a maioridade e pudesse ser coroado. Ou seja, a questão está falando aí do período gerencial, é ótimo, regencial, ok? A política brasileira desse período foi marcada por, vamos lá para as alternativas. Primeira parte aqui, acho que vocês estão conseguindo ver. Letra A, pela intensificação da política expansionista do regente Feijó, que acentuou os conflitos internacionais no Cone Sul, e pelo aumento progressivo da dívida externa brasileira. Pessoal, a gente não vai ter uma política expansionista com Feijó, e os conflitos que a gente vai ter internacional no Cone Sul, como Guerra da Cisplatina e Guerra do Paraguai, vai ser no primeiro e no segundo reinado. Não vai ser no período regencial. Corta a alternativa A. Letra B, pela fragmentação do Império, marcada pela perda de territórios fronteiriços, nos combates com as tropas de Simão Bolívar e de José de Martim.
Gente, essa aí é que foi longe mesmo. Como a gente viu, apesar das revoltas que vão ter no período regencial, a gente não vai ter uma fragmentação do território. E muito menos pelo Simão Bolívar e pelo José de São Martim. Ambos, pessoal, eles participaram do processo de independência da América Espanhola. Não tem nada a ver, é completamente anacrônico. Bolívar, inclusive, está morto. Estão querendo tirar o homem do caixão, pelo amor de Deus. Corta a B também. Letra C. Pelo pacto federativo conduzido pelo jovem imperador, que favoreceu as demandas dos regionalistas, concedendo autonomia administrativa às províncias. Gente, que jovem imperador? A gente está falando do período regencial. Dom Pedro não está no poder ainda, tá bom? A gente vai ter os regentes. E pelo pacto federativo, a gente também não vai ter um pacto federativo. O que a gente vai ter, que vai favorecer as demandas regionalistas e a autonomia das províncias, vai ser através do ato adicional de 34, com Feijó, não é com o imperador Dom Pedro, a criação das assembleias provinciais. Então, a gente vai ter essa maior autonomia. Mas não é pacto federativo e também não foi conduzido pelo imperador, ok? A gente está falando de período regencial. Alternativa D, deixa eu passar aqui para vocês. Alternativa D, pela promulgação da primeira Constituição do Império, que sofreu forte resistência das elites regionais por seu caráter centralizador, pela criação do poder moderador e pela extensão do direito de volta aos analfabetos. Novamente, é algo que não tem nada a ver com o período regencial, pessoal. O comando da questão está pedindo o que marcou o cenário político do período regencial. A primeira Constituição do Império, que foi a de 24, durante o primeiro reinado. Então, corta a alternativa D também. A alternativa é pela criação das assembleias legislativas provinciais e pela eclosão de rebeliões em diversas províncias, sendo algumas de caráter popular e outras comandadas pelas elites regionais. Verdadeiro, gabarito, a letra E. Como eu falei, a gente vai ter, pelo ato adicional de 34, promovido por Feijó, a criação das assembleias legislativas provinciais, que vai dar maior autonomia para as províncias, mas também vai ser um cenário político muito estável. Então, vai ser um momento que vai estourar diversas revoltas. Então, o gabarito é a letra E. Ok, pessoal? Vamos passar agora para a próxima questão. Bora fazer, Pedro? Quer fazer comigo? Cadê Pedro? Tô vendo a cara dele. Liga o microfone aí. Vai levar uma multa aí, né? Eu tô no passageiro, pô. Tô no passageiro. Eu sou um cara. Mostra o Uber, tá no Uber. O Uber deve estar Aqui, ó, Fabiano, aqui, ó. Ai, Fabiano. É o Uber. Vamos embora. Pessoal, é a questão aí. É a 8. Quer que eu leia o enunciado? É a 8, pô, Eu consigo ver aí. Vamos lá. No segundo ano do governo Araújo, deixa eu tirar a câmera, porque já valeu para dar um joinha para vocês, que aí eu posso girar o celular aqui. Beleza. No segundo ano do governo de Araújo Lima, aumentaram as disputas políticas no Congresso. Por lá, os ânimos estavam divididos. A saída veio rápida e inesperada, a despeito de não ser de todo inusitada. O único consenso possível foi antecipar a maioridade política do menino Pedro, que não é Pedro Simas, é Pedro de Alcântara, que na época contava apenas com 14 anos de idade. Por isso, preparou-se um golpe, o golpe da maioridade, e o maior ritual público que o Brasil já conheceu. Galera, um detalhe importante, quando a gente fala de golpe, tem muita gente que pensa assim, é um golpe militar, vai entrar o exército, meter cacete na galera e tomar o poder. Nem todo golpe, ele é militarizado ou ele é violento, né, literalmente, tá? Os golpes são geralmente uma violência, mas pode ser uma violência jurídica, por exemplo. Lembre que existe um conceito chamado de golpe branco. O que é o golpe branco? Coloca aí no coração, escreve aí, que tem coisas que acontecem na América do Sul também, que são golpes brancos recentes. O que é um golpe branco? É quando o Congresso, tá, a autoridade legislativa, ele muda a interpretação da lei, da Constituição, da ordem legal. E aí ele muda a interpretação a fim de saciar, atender a um interesse específico desse grupo que está no poder. Tá? Então, assim, veja, ninguém usou arma, mas mudou o entendimento da Constituição e colocou o guri no poder com quase 15 anos. Então, isso é um golpe branco, ou um golpe parlamentar, beleza? Malu, quer falar aí? Vai, vamos dividir. Malu, tu tá sem áudio. Liguei. Sem áudio, Malu.
Assinale a alternativa correta que contenha o contexto em que ocorreu o golpe a que o texto se refere, ou seja, o contexto do golpe da maioridade, pessoal. Vamos lá. Lembra que nós tivemos na regência, a regência durou 9 anos, né? 1831, Dom Pedro I abdica, depois ali daquela noite das garrafadas, ele estava na festa da filha, Dona Maria Glória, que fazia 13 anos, ele entrou com licor de cacau no escritório, passou 3 horas, eu me lembro como hoje, todo mundo estava, meu Deus, cadê Dom Pedro? Ele foi para onde? E de repente ele volta com uma carta dizendo, galera, a nossa relação acabou por aqui. Ele faz uma carta, parecia realmente um fim de um namoro. E aí ele mandou a mensagenzinha ali, abdicou, foi embora. O guri, Dom Pedro só tinha 5 anos, e aí lembra, a regência trina teve quantas fases? 4 fases, regência trina provisória, regência trina permanente. E aí, em 1814, um ministro da Justiça, que não era Sérgio Moro, tá? O ato adicional. O que o ato adicional fez? O ato adicional, ele acabou com a regência trina e criou a regência una. A partir daí, nós tivemos 2 regências unas. Uma de Diogo Feijó, do próprio ministro da Justiça, e depois do outro cara, que é o Araújo Lima, o segundo regente eleito. Então, vamos lembrar o seguinte, características básicas dessas 2 regências. Enquanto Diogo Feijó descentralizou a estrutura política do Brasil, Araújo Lima centralizou. Então vamos lá, Diogo Feijó descentraliza, Araújo Lima centraliza, Diogo Feijó descentraliza com o ato adicional, Araújo Lima centraliza com a lei interpretativa do ato adicional. Coloca aí, lei interpretativa do ato adicional definiu que só o Rio podia criar as leis de novo. Aí, lembra que nessa época, durante o período regencial, tinha os partidos políticos, lembra disso, né? Quais eram os partidos? Inicialmente, o Restaurador, que defendia a volta de Dom Pedro. Só que Dom Pedro bateu as botas em 1864. Então, o Partido Restaurador deixou de existir e se juntou ao Liberal Moderado. Depois, restauradores e moderados se tornaram o quê? Vai lá, estou ouvindo vocês responderem. Eles se tornam regressistas e, por fim, se tornam conservadores. Já o liberal exaltado, né, o outro partido, se torna progressista e, no fim, acaba se chamando apenas de liberal. Então, lembra, se você quiser associar, por exemplo, o ato adicional de Diogo Feijó, ele foi o quê? Progressista, porque descentralizou o país. Era a pauta dos liberais, tá? Progressista liberal. A lei interpretativa do ato adicional, que centraliza novamente, é o quê? Regressista ou conservadora, porque atende à ideia de só o Rio de Janeiro criar as leis, liberais e conservadores. E, por fim, nesse pano de fundo, aconteceu uma série de revoltas que quase fragmentaram o país, como o Malu falou na questão passada. Malu, agora conta aí esse enredo que vai gerar o golpe da maioridade, que é o que a questão está pedindo. Olá, pessoal, agora para as alternativas, então, para a gente ver que contexto foi esse. A alternativa A. A antecipação da maioridade do imperador demonstrou a incapacidade política das elites brasileiras reunidas no Partido Conservador em gerenciar o país. Daí a necessidade de recorrer à figura de Dom Pedro, ainda menino, para solucionar o problema. Pessoal, como o Pedro falou, a gente não vai ter um partido só. A elite brasileira ela vai se concentrar, de modo geral, entre 2 partidos. O mais conservador, regressista, e outro mais liberal, progressista. E, além disso, vejam só que a questão faz parecer como se o golpe tivesse sido arquitetado e quando Dom Pedro II chegasse ao poder, ele simplesmente, com 14 anos, iria resolver tudo. Não, pessoal. Através do golpe, o Dom Pedro II iria ser um aliado político do grupo que o apoiou. Ele não iria sozinho solucionar o problema político de instabilidade de todo um país, ok? A alternativa B. Quer fazer, Pedro? Quer que eu faça? Quero fazer. E é importante também lembrar de uma coisa, só para complementar, que o golpe da maioridade, além de ter o objetivo de controlar aquela situação aparentemente incontrolável, que eram as revoltas regenciais, cabanagem, embalaiada, malês, farroupilha e com a outra, sabe nada. Lembrem também que era o objetivo dos liberais tirarem Araújo Lima do poder. Que Araújo Lima, conservador, que centralizou o país, ele ia ficar até 1844, quando Dom Pedro fizesse 18 anos, pudesse dirigir e beber. E aí o que acontece? Lembra que só pode beber com a maioridade. Resultado, galera, o que eles fizeram? Vocês estão rindo aí, né? O que eles fizeram, pá? Para poder tirar Araújo Lima sem dar um golpe militar, né, meter cacete, porrada e tiro
eles pensaram, vamos alterar a ordem da Constituição. Então a gente antecipa a maioridade de Dom Pedro, que Araújo Lima cai sem a gente precisar realmente ter usado a força. Né? Então, basicamente, Dom Pedro não era a solução para todos os problemas. Né? Não era a cloroquina da época. Dom Pedro, basicamente, ele era o cara que simbolizaria a derrubada dos conservadores e acabaria, né, premiando os liberais. Então, letra B, o golpe da maioridade foi a resposta dos conservadores às reformas promovidas pelos liberais, o que reforçou o clima de instabilidade política vivida no país, blá, blá, blá. Vê só, tá errado. O golpe da maioridade não foi uma resposta conservadora, foi uma resposta liberal. Risca aí conservadores e bote liberal. O golpe da maioridade é uma resposta liberal à reforma feita pelos conservadores. Aqui, a lei interpretativa do ato adicional. Então, é isso. Tá errado a letra B. Vai, Malu, C. Vamos lá, pessoal. Letra C agora. Diante das várias rebeliões regenciais, dos projetos republicanos e da radicalização da situação, reforçou-se uma saída simbólica sustentada em um regime monárquico de governo, em que só o monarca poderia garantir a unidade nacional. Exatamente, pessoal. Como o Pedro falou, é um momento, o período regencial, de muito conflito de interesse político entre esses dois grupos principais, os regressistas e os progressistas, e também é um momento que vai estar estourando diversas revoltas. Então, os liberais unidos vão fazer com que haja esse golpe da maioridade com a desculpa de, só o imperador agora, só Dom Pedro II pode trazer estabilidade para o país. Então, diante de muitos problemas regenciais, em especial as disputas políticas, os deputados brasileiros não viram outra saída a não ser a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Ok? Então, pode marcar aí como gabarita a alternativa C. Vamos fazer agora o resto da questão. Vamos lá. Letra D. Só lembrando mais uma vez, eu falei que Dom Pedro não era a cloroquina. A cloroquina não é o problema, não é a solução para todos os problemas, tá? Para ninguém dizer que eu defendo isso aí, que estou receitando remédio, pelo amor de Deus. Claro, tá? E outra, eu tô aqui sem máscara, mas quando sair do carro a gente bota máscara, ou seja, use sempre máscara ao sair, tá? E quando for dar aula, alguém de vocês vai no passageiro também, não vai dirigindo não. Letra D. Diante das pressões políticas, da crise econômica e das insatisfações sociais, a maioridade de Dom Pedro foi a saída encontrada pela família imperial. Não foi pela família imperial, foi pelo Partido Progressista ou Liberal. Lembra que a família imperial estava nas Europa, só tinha aqui com Dom Pedro 2 crianças, Dona Francisca e Dona Januária. Então, não foi da família. E a letra E, venerado pelas camadas populares, Dom Pedro II usou de sua popularidade para angariar apoio para sua ascensão. Meu irmão, Dom Pedro II tinha só 14 anos, cara. O cara não, sei lá, velho, nem saía de casa, sacou? Então, assim, quem fez esse golpe, quem mobilizou toda a estrutura para que ele acontecesse, foi aí a nota, o Clube da Maioridade. Foi criado um clube de políticos liberais no Rio de Janeiro, e esse clube fez um abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas e conseguiu apoio popular para o golpe da maioridade. Então, não foi Dom Pedro, foi o Clube da Maioridade, que era liberal. Então, é isso aí, letra C. A Revolução Praieira, em 1848, foi um movimento que arregimentou oligarcas e setores empobrecidos da população. Lembrem, a Revolução começa com a oligarquia, com a aristocracia invocada, com Dom Pedro II e com outras questões ali, né, como o comércio muito centrado na mão dos portugueses, né, a intervenção de Dom Pedro II tirando o Chichorro da Gama, que era um liberal, da presidência, a concentração de terras das famílias, né, e aí também algumas ideias que foram chegando ali em Pernambuco, como as ideias socialistas, lembrar sempre que é o socialismo, como o Pedro falou lá na aula, é o socialismo utópico que influencia essa rebelião aí, não esquece, isso é socialismo utópico e não científico, beleza? Empobrecidos da população pernambucana contra o Império do Brasil. Ao divulgarem o manifesto ao mundo, os rebeldes exigiam, entre outras demandas, o voto livre e universal, a independência dos poderes constituídos, o fim do poder moderador e o monopólio de brasileiros no comércio varejista. Galera, são reivindicações liberais, beleza? Então, o que é que gerou a Revolução Praieira? Todas essas questões, o poder moderador, a autoridade de Dom Pedro II, o fato do monopólio do comércio na mão dos portugueses,
beleza? As reivindicações populares, as reivindicações liberais, a concentração de terras em Pernambuco, a lusofobia que vinha desde 1817 em Pernambuco. Então, tudo isso explodiu aí na Revolução Pernambucana, beleza? Vamos passar aí, Malu. Aí no comando ele diz assim, ó, em relação aos seus ideais, quais eram os ideais da Revolução? É correto afirmar que os rebeldes, quais eram os ideais dos rebeldes, galera? Vamos nessa, hein? Letra A. Foram inspirados pela Revolução Francesa. Revolução Francesa, meu irmão, Revolução Francesa foi em 1789, já tinha passado 50, 60 anos da Revolução Francesa. O que influenciou a Revolução Praieira foi a Primavera dos Povos, galera. Foi um movimento revolucionário popular na Europa, tá, que começou na França, né, devido a um rei que tinha, seria um rei, entre aspas, liberal, que era Luís Filipe, mas que, na verdade, ele assumiu o poder e favoreceu muito mais a burguesia. Então, o povo arretado saiu na rua para tirá-lo do poder e o poeta Victor Hugo deu o nome de Primavera dos Povos a esse movimento, porque ele se irradiou também por toda a Europa, influenciou os movimentos nacionalistas também na Itália e na Alemanha, beleza? Então, a Primavera dos Povos de 1848 é o movimento revolucionário que influencia a Revolução Praieira, e não a Revolução Francesa, hein? Vamos lá. Eram favoráveis à centralização? Não, né? Está lá no texto, inclusive. Eles queriam a tripartição de poderes, a autonomia das províncias, beleza? Um governo mais descentralizado, liberal. Política no poder executivo e partidários da presença portuguesa na economia. Não, né? Eles queriam que os portugueses se danassem para lá e não que fizessem parte da economia pernambucana. Massa. Letra B, ele diz assim, ó, foram influenciados pela Primavera dos Povos. Beleza, acabei de falar. Em 1848, eram liberais, perfeito. Está lá no texto, inclusive. E possuíam um componente antilusitano também. Tudo isso está escrito, inclusive, no texto. Beleza? Perfeito, aí já expliquei isso tudo, né? Letra B seria o gabarito dessa questão aí. Letra C eram adeptos das teorias socialistas, incentivando a luta de classes. Vê só, ele diz, eram adeptos das teorias socialistas. Teorias socialistas, ele não diz qual socialismo. Aí você poderia ficar confuso. Mas logo a seguir, ele diz assim, incentivando a luta de classes. Cara, o socialismo que fala de luta de classes é o socialismo marxista, é o socialismo científico, que prevê a extinção dessas classes. O utópico, não, ainda falava que as classes deveriam se harmonizar, enfim, deveria haver uma harmonia entre burguesia e proletariado. Beleza? Coisa que Karl Marx condenava. Então aí ele não diz qual é o socialismo, mas ele entrega quando fala que é um socialismo baseado na luta de classes. Beleza? Então não foi esse socialismo que influenciou, foi o utópico. E a administração centrada no poder do imperador. Beleza? Vamos embora. Letra D. Lutavam contra o predomínio das oligarquias regionais. Não, né? Cadê? Preconizavam a revolução dos pobres. Meu Deus do céu, que movimento elitista vai preconizar a revolução dos pobres? Nenhum, né? Eles são liberais, são da elite liberal. E a independência da região Nordeste. Essa não era uma pauta do movimento, tá? A independência do Nordeste. Defendiam o fim do Império, mais ou menos aí o fim do Império, tornando as províncias, inclusive, mais autônomas, o retorno à condição colonial. Aí é demais, né, velho? A Revolução, que queria autonomia, uma autonomia que a independência não deu, né? Depois da independência, as províncias continuaram dependentes do poder central. Eles não queriam retorno à condição da colônia, eles queriam independência de fato. Beleza? E incentivo ao comércio interno. Massa, então aí só pode ser a letra B, galera. Vai lá, Malu. Vamos agora para a última questão, pessoal. Pedro, se quiser participar também, obviamente, fique à vontade. Vou ler aqui o enunciado da questão. Tô chegando na Ilha do Leite, inclusive já vou baixar o celular para ninguém ver, né? Você sabe que aqui a galera gosta de celular. E aqui, ó, uma lanchonete do lado aqui. Vai chegar no sertão, mas não chega no... Tô chegando na Ilha do Leite agora. É o engarrafamento da Agamenon, é o engarrafamento. Vou participar dessa agora, vai, Malu. Ao longo do Império, a economia do país foi se tornando cada vez mais complexa, aprofundando sua inserção no capitalismo, sem, contudo, perder sua condição de periferia. Vejam aí
Polêmico. Bota a mão. Me aproximo, bota a mão. Corroborando a afirmação acima, considere 1, 2 e 3 a seguir. Vamos lá. Primeira alternativa. O café, apesar de ter recuperado a economia brasileira durante o segundo reinado, manteve uma estrutura agrícola de plantation predominantemente desde o nosso período colonial. Pessoal, verdadeiro. A gente sabe que o café vai desempenhar um papel importantíssimo na economia brasileira durante o segundo reinado e, de fato, a gente vai manter aquela estrutura muito parecida com o plantation. Então, latifúndio, monocultura, trabalho escravo. Como eu disse, a escravidão ela vai se manter até o fim do segundo reinado, ok? Então, primeira parte aí tá verdadeira. Segunda parte, quer falar, Pedro? Apesar da relativa recuperação da nossa balança comercial, o Brasil manteve sua tradicional posição na divisão internacional do trabalho. Brainer falou já hoje sobre isso. Lembra o seguinte, ó, o café é considerado o ouro negro, coloque esse termo aí, ouro negro do século XIX, tá? Então, pela primeira vez, o Brasil vai viver quase 2 décadas, quase 2, ali de 1850 a 70, quase 2 décadas de superávit. O que é isso? O Brasil exportando muito mais do que importando. Agora, um detalhe, o Brasil exportou mais, mas exportou que tipo de produto? Produtos agrícolas, produtos primários. Logo, não é bem de consumo durável, não é bem de consumo não durável, é artigos agrícolas, artigos primários. Então, o Brasil, sim, ficou na sua condição, na divisão internacional do trabalho, enquanto um fornecedor de artigos primários. É bom lembrar, galera, que no século XIX, devido à segunda revolução industrial, o hemisfério norte ficou, né, se tornou o hemisfério da industrialização e o hemisfério sul, o hemisfério responsável por fornecer matéria-prima e, obviamente, produtos agrícolas. Então, essa era a condição do Brasil, fornecedor de artigos primários. Então, está correta a 2 também. A 3, Malu? A 3, o Pedro já respondeu, dá para a gente entender já. O surto de industrialização decorrente da assinatura da tarifa Alves Branco, 1844, garantiu nosso superávit primário com as exportações de bens de consumo não duráveis. Pessoal, como o Pedro acabou de falar, a nossa exportação é agroexportadora. A gente vai exportar, dentro dessa divisão internacional do trabalho, bens primários. A gente não vai estar exportando bens de consumo não duráveis, ok? Lembrando que a Então, tarifa Alves Branco aí... Vai, Pedro, fala. vai, fala, Bernie, fala. Não, porque a tarifa Alves Branco é a tarifa que vai facilitar o comércio brasileiro, a indústria brasileira. Exatamente. Ela vai taxar os produtos importados, né, em 30% e 60%. Né, maior taxa para aqueles produtos que têm similares no Brasil, menor taxa para os produtos que não têm similares no Brasil. Isso vai favorecer um surtozinho, né? Surto, lembra? É surto. Acontece e acaba. Bum! Dá aquele susto e vai embora. É um surto industrial. Massa. Então, a industrialização no Brasil só acontece de fato com Getúlio Vargas a partir de 1930. Não esqueça, tudo antes de Vargas foi apenas surto. Nós tivemos 3 surtos industriais antes de Vargas, tá? Então, a letra E, qual é a letra, Brainer? Seria... 1, 2, correto. Letra E. Letra E. Bom, pessoal, vocês ficam aí, tá? Quem quiser tirar dúvida, eu vou me embora agora que eu vou para a consulta. Agora, eu vou dar para vocês, rapidinho, um linkzinho, tá? Vocês acessam esse link, acessa mesmo, é importante. A gente não vai fazer aquele gamezinho do que bom, que pena que tá hoje, mas esse linkzinho vocês vão acessar e vão dizer o que é que vocês acharam do que a gente fez hoje em conjunto, qual a opinião de vocês, o que é que vocês sugerem. Sempre a opinião de vocês é muito importante pra gente. Eu vou indo agora. Brainer, Malu, muito obrigado e continuem aí. Forte abraço. Mais tarde a gente se fala. Irmão. Obrigada aí a quem ficou e, como o Pedro falou, façam a avaliação. Pesquisa lá, né? Isso, a pesquisa. Eu vou até mandar no grupo também, porque eu não sei se todo mundo aqui, quando fechar, já fez, tá bom? Então, descansem, estudem qualquer coisa. Com feriado, não tem feriadão ainda. Isso, aproveitem o final de semana, assistam Netflix, cuidem da cabecinha de vocês, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Sei nem como é que desliga isso aqui. É só lá embaixo, o maluco, assim, sair.